No momento político de hoje, nós vamos entrevistar ele que é jornalista, está com o seu pleito de candidato a deputado federal pelo partido Podemos, o Paulo Soares. Nascido em Jaú, Paulo Soares é jornalista, formado pela Unesp Bauru, exerce a profissão há quase 2 décadas. Atualmente, com 37 anos de idade, e com um histórico de trabalho comunitário na região central do estado, ele é candidato a deputado federal pelo Podemos. Paulo Soares, que iniciou sua carreira na cidade de Pardinhos, na profissão, com muita luta, ele foi buscar a sua experiência no mercado desde o seu primeiro ano de faculdade. Ele trabalhou praticamente em todas as áreas possíveis do jornalismo, TVs, emissoras de rádio, internet e também assessoria de imprensa. E há 6 anos ele apresentou o jornalístico Noticidade do SBT, que foi transmitido para mais de 120 municípios paulistas. E além de tudo isso, com a liberdade editorial, o Paulo sempre se posiciona sobre temas sensíveis à sociedade e procura representar a população junto às autoridades. Em meio a essa trajetória, ele foi professor universitário por quase 10 anos nas faculdades integradas da cidade de Jaú, compartilhando conhecimento com centenas de jovens. Olha, Paulo Soares, ele é casado com Bruna Lariani, chefe de cartório da 2ª Vara Civil da cidade de Jaú. Juntos, há 15 anos, têm um filho chamado Diogo. Ele completou 4 aninhos no mês de agosto. Ainda está comemorando o seu aniversário. Ao longo dos primeiros anos de vida do filho dele, do Paulo, o Paulo Soares abriu a mão de muitos compromissos profissionais para vivenciar intensamente cada nova fase do filho, o Bruno, né, do Diogo. Olha, na política, ele sempre procurou foi procurado para ingressar na carreira política. Paulo Soares manteve o foco principalmente em seu trabalho jornalístico. Nos últimos meses, porém, ele foi confrontado com uma realidade de uma possível solução. A nossa região carece de representatividade política e o seu nome teria força suficiente para disputar o cargo de deputado federal. Além de tudo isso, ele decidiu então fortalecer laços nas cidades do interior paulista, conhecendo ainda mais de perto a realidade de diferentes bairros, instituições, levando adiante a bandeira como desenvolvimento econômico regional e a busca por uma saúde de melhor qualidade e a luta contra a corrupção. Se apresenta agora como candidato a deputado federal pelo Podemos, o partido que lhe deu garantia de independência e autonomia no trabalho. Este é o nosso entrevistado de hoje, que você vai assistir agora e vai poder também ouvir pela Rádio Cultura, Paulo Soares. Candidato Paulo Soares, bom dia. Ricardo, bom dia a toda a população de Dois Córregos e região. Alegria imensa estar aqui nessa rádio que marca a história da comunicação no interior de São Paulo, a Rádio Cultura Regional, o portal RC1 também, que vem marcando época neste momento via internet, para compartilhar informações, me colocar à disposição da comunidade nessa região, para o trabalho que eu venho desenvolvendo, neste momento como candidato a deputado federal. Estou à disposição. Candidato, o senhor, claro, vai ter um tempo na tela, o nosso quadro ele traz um tempo, claro, para cada candidato aí, fazer primeiro a sua apresentação, falar realmente de si e depois nós vamos para as perguntas. O senhor tem 4 minutos para essa apresentação, para essa formalidade de apresentação deste quadro Momento Político. Fique à vontade, candidato. Perfeitamente, obrigado, Ricardo. Olá, pessoal de Dois Córregos, sou Paulo Soares, jornalista, apresentador de televisão. Estou afastado do meu trabalho agora por conta da candidatura a deputado federal. É uma imposição da legislação e a gente quer fazer tudo dentro da legalidade, com a maior transparência, da forma como trabalhei ao longo de todos esses últimos anos. O meu trabalho, você que me acompanha há bastante tempo sabe,
tem um apelo comunitário muito grande. Afinal de contas, a gente anda lado a lado com a população, dando voz ao cidadão, principalmente à população mais humilde. Ao longo de quase 20 anos de jornalismo, quantas brigas acabei enfrentando com poderosos, sempre em defesa da nossa população. E, naturalmente, essa caminhada acabou alçando o meu nome como um possível candidato. O Ricardo muito bem disse ao longo da minha apresentação que fui convidado várias vezes a ingressar no meio político, no entanto, sempre com o foco no jornalismo. Mas a vida nos impõe responsabilidades e a gente não pode fugir delas. Ninguém tem o direito de errar pela omissão. Eu jamais me perdoaria por isso. É exatamente por esse motivo que eu decidi me abrir ao diálogo e me colocar à disposição como candidato a deputado federal. A região de Jaú, que engloba importantes municípios como Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Barra Bonita, Igaraçu, Bocaina, Bariri, dentre outros, é uma região carente e não é à toa. É justamente pela falta de representatividade política. Historicamente, é muito raro que essa região eleja deputados que representem essa população. Via de regra, os votos acabam indo para deputados de longe, de grandes centros, que muitas vezes mal sabem onde fica a nossa cidade, não conhecem os nossos problemas e, com base nisso, não conseguem fazer um trabalho para trazer as soluções. A nossa população fica desamparada, sai de madrugada, enfrenta risco na estrada para conseguir um atendimento médico básico que deveria ser oferecido aqui perto. A gente sofre com a falta de desenvolvimento econômico, poucas indústrias, empresas vêm para essa região com porte suficiente para gerar emprego e renda da maneira como a gente precisa. Falta liderança política na região e é esse o papel, é essa a missão que eu me disponho a cumprir a partir de agora. Mais uma vez, lado a lado com a população, como sempre foi no jornalismo, mas buscando uma condição ainda melhor para trazer também investimentos à nossa região. Eu moro em Jaú, sou nascido em Jaú e vivo por essa região. Tenho família em várias cidades dessas proximidades. E aqui será o meu trabalho. A diferença de votar em um representante daqui, em alguém muito distante, é que você vai saber onde me encontrar. O nosso escritório político será nessa região, de porta aberta para a rua, para atender o povo, para dialogar também com as autoridades regionais e buscar sempre o melhor caminho para o desenvolvimento, para que as pessoas tenham vez, tenham voz em defesa do interiorzão que a gente ama. A gente quer ver o nosso povo feliz, tratado com dignidade humana, da maneira mais correta possível. Eu faço um jornalismo combativo ao longo dos últimos anos e assim vai ser na vida pública também. Combativo contra o que há de errado, contra a corrupção, contra os desmandos da política, colocando o povo como prioridade. Estou filiado ao Podemos, partido que me deu liberdade para trabalhar, ficando longe da briga política, dessa briga ideológica que maltrata o nosso país. Porque ideologia não resolve o problema que afeta a sua rua, o seu bairro, mas sim o trabalho, pensando em gente, pensando nas pessoas, o ser humano como prioridade. Esse é o foco do nosso trabalho. Humildemente eu me apresento para Dois Córregos, Mineiros do Tietê e toda a região como candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal, Paulo Soares é o nosso entrevistado do nosso quadro Momento Político, que, claro, dentro da programação da Rádio Cultura, do portal RC1, claro, você é o nosso interessado em estar aí assistindo, tendo essa oportunidade para conhecer alguns candidatos que se propuseram a participar, tanto candidato da esfera deputado federal, estadual, senadores, vice-governador, enfim. É uma maneira mais fácil e mais curta de você conhecer quem é o candidato. Vamos agora à primeira pergunta que o candidato vai responder em 3 minutos. Candidato, a pergunta: o senhor é favorável à alteração da distribuição da receita tributária no atual pacto federativo? Hoje, a gente vê aí 60% que ficam para a esfera federal, 23% vem para os estados e 17% é para o município. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, a questão tributária brasileira precisa ser revista como um todo. A começar por esse ponto que você está tocando, Ricardo, que é fundamental. Eu sou um municipalista, ou seja, sou um defensor de que os recursos tenham como prioridade o destino final deles, que é no município, porque é na cidade que a gente vive, é no bairro que o problema aparece e precisa de solução.
Muitas vezes o recurso se concentra em Brasília e isso acaba não atendendo a demanda do nosso povo aqui na base. O recurso se perde no meio do caminho e a gente não consegue localizá-lo. Por que não chega o dinheiro para reestruturar a saúde regional? Por que não chega o recurso para infraestrutura urbana, tantos buracos pelas ruas e outros problemas que a gente enfrenta? Muito disso porque o Brasil fica muito voltado a Brasília e na distribuição da arrecadação, da receita pública, uma fatia imensa do bolo fica com o Poder Federal, com a União, que vai distribuindo, aliás, distribuindo muitas vezes sem critério. Ao longo dos últimos anos a gente viu o tal do orçamento secreto. Como é que pode haver um orçamento secreto? O dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Eu defendo transparência e defendo uma rediscussão a respeito da distribuição desses recursos, para que a maior fatia esteja nas mãos do município. Paulo, sozinho vai conseguir? Claro que sozinho ninguém vai conseguir mudar as regras tributárias do país. Mas enquanto grupo político a gente precisa começar a levar adiante a necessidade dessa discussão séria. Vou além na questão tributária nacional, Ricardo. Se a gente quer ver desenvolvimento econômico nesse país, nós precisamos de uma reforma tributária por completo. Uma reforma tributária que seja mais justa. Hoje a gente paga imposto na matéria-prima, na mão de obra que produz, no sistema de produção, no transporte, e depois paga imposto o consumidor final na gôndola do supermercado, por exemplo. É um absurdo. É imposto sobre imposto. Isso dificulta toda a cadeia produtiva, desencoraja o empreendedor, o empresariado, e traz dificuldades para o cidadão. O sistema tributário brasileiro é cruel com o cidadão mais humilde. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje e tendo que pagar imposto sobre um saco de arroz, um saco de feijão. É um absurdo. A gente precisa rever toda a questão tributária, principalmente para proteger o empreendedor, o gerador de emprego de um lado, e o cidadão mais humilde, empobrecido na outra ponta desse processo, para que ele tenha o mínimo da dignidade humana, que é o acesso à alimentação. Questão tributária, propor uma ampla reforma é fundamental se a gente quiser um país diferente lá na frente. E é esse o nosso trabalho. Paulo Soares, nosso entrevistado de hoje, no nosso quadro Momento Político, mais uma pergunta chegando, e essa pergunta, ela fala sobre a nossa região. O que o senhor, sendo eleito, de agora em outubro tem a eleição, claro, todo mundo vai para as urnas escolher os seus candidatos, principalmente o candidato a deputado federal. O que a nossa região poderá esperar da atuação do senhor no Congresso para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa região? O meu trabalho, Ricardo e amigos que me acompanham pela Rádio Cultura Regional e pelo portal RC1, meu trabalho terá como objetivo seguir a mesma linha traçada ao longo dos últimos 20 anos de jornalismo, com independência, com liberdade e uma batalha diuturnamente pelas cidades da nossa região, para resolver os problemas que afetam o dia a dia do nosso povo. Um deputado federal tem milhões em emendas, por exemplo, que ele pode destinar para os municípios. Mas é natural que os deputados destinem esse recurso para a base deles, para onde eles vivem. O deputado de Ribeirão Preto leva para Ribeirão Preto, de São Paulo leva para São Paulo, de Campinas para Campinas. E sobram para a nossa região apenas as migalhas, porque nunca tem um deputado próprio que olhe para cá com prioridade. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar todo esse montante de emendas, dentre outras possibilidades de encaminhamento de recursos diretamente com os ministérios, fundo a fundo, e priorizar essa região. Sabe, Ricardo, existem figurões na política que estão aí há muitos mandatos. Tem o direito de disputar a eleição e o eleitor tem o direito de escolhê-los mais uma vez, de optar por eles mais uma vez. Mas eu preciso fazer um alerta a respeito disso. São figurões que fazem campanhas multimilionárias e vão angariar votos no estado todo, em mais de 600 municípios. Vem cá, dá para honrar o voto em mais de 600 municípios depois, com encaminhamento de emendas? É muito difícil, porque esse dinheiro não é infinito. Nossa campanha se concentra nessa região, nas cidades mais próximas, para que cada cidade seja honrada, para que cada voto seja honrado, para que os problemas que nós estamos levantando ao longo dessa caminhada sejam atendidos com soluções lá na frente. Prioridades do meu mandato serão a reestruturação da saúde regional para que o paciente não tenha mais que sair de casa de madrugada, pegar a estrada para ir até cidades distantes como Botucatu ou Bauru para um atendimento. É necessário trazer mais para perto. Resolver tudo ninguém vai, não há salvador da pátria, mas a gente precisa começar a mudar a regra do jogo. Salvar os hospitais das menores cidades da região.
Nós temos intervenção na Santa Casa, Dois Córregos com dificuldade, Bariri com dificuldade. Repactuar o pronto atendimento com as prefeituras da região, que é recurso para reestruturar a saúde na sua cidade, nós vamos mandar, mas vai ter que repactuar o pronto atendimento, porque não dá às vezes para um hospital só absorver toda a demanda. Ou seja, são várias ações na área da saúde para humanizar e melhorar o atendimento. A outra prioridade na geração de empregos. Nós identificamos que nos últimos 10 anos a nossa região sofreu economicamente. Nós precisamos estruturar novos distritos industriais para que empresas venham à nossa região. Precisamos repensar a estrutura logística, como o Porto Intermodal de Pederneiras, que já não comporta mais empresas, necessita de uma ampliação urgente. Pensar no agronegócio também, no socorro ao agricultor, principalmente pequeno e médio produtor, e por aí vai. Geração de emprego e saúde serão prioridades desse mandato, sem falsas promessas, compromisso de trabalho. Bom, candidato Paulo Soares, lembrando que cada candidato que está sendo entrevistado no momento político tem o seu tempo para você responder, tempo para se apresentar. É uma forma, claro, para você conhecer e saber de perto sobre a resposta do candidato, né, o que ele pretende fazer pela nossa região. O nosso momento político traz mais uma pergunta: quais são as áreas que o senhor vai empregar as verbas de suas emendas parlamentares? Quais são as áreas escolhidas pelo senhor? Bom, eu já passei um pouquinho a respeito desse assunto, dizendo que a prioridade na área da saúde e outra prioridade na geração de empregos, mas é importante para poder detalhar. Nós temos um foco muito claro, é o trabalho em torno das instituições filantrópicas. Serei o deputado federal do interior de São Paulo voltado às instituições filantrópicas. O que é que acontece? Nós temos alguns hospitais, por exemplo, na região. Aliás, Ricardo, sabe qual foi o último hospital inaugurado na Regional Bauru? A DRS Bauru, a qual nós estamos ligados, tem 68 municípios, atende milhões de habitantes. Imagina que a população cresce ano a ano. O último hospital inaugurado foi há 20 anos, o Hospital Estadual de Bauru, em 2002. Ou seja, há 20 anos, é um absurdo. Nós precisamos da ampliação dessa estrutura hospitalar. Pois bem, as instituições vinculadas diretamente ao Estado, elas possuem já um orçamento considerável. O maior problema, a maior dificuldade que a gente vem notando é nas instituições filantrópicas. A PAI, escola voltada a crianças com autismo, abrigos de idosos, abrigos de crianças desamparadas em situação de vulnerabilidade, hospitais filantrópicos como as Santas Casas. As Santas Casas estão quebrando. Primeiro porque a tabela SUS está defasada há 20 anos. Nós vamos batalhar em Brasília para atualizar a tabela SUS e ajudar a salvar os hospitais do Brasil inteiro. Com relação à nossa região, as emendas serão direcionadas em grande escala, em larga escala, para essas instituições filantrópicas, que muitas vezes não recebem o socorro governamental necessário e dependem das emendas para a sobrevivência. É aquele gás a mais que vem para pagar uma dívida que tinha ficado para trás, para melhorar a estrutura de atendimento a todos os atendidos, né? Então essas instituições, infelizmente, não têm convênios suficientes para suprir as despesas. E aí são necessárias as emendas para tentar ajustar a situação quando o cobertor é curto. Prioridade total, levar investimentos por meio de emendas parlamentares às instituições filantrópicas, sobretudo as que trabalham na área da saúde. Quero fazer uma ressalva em especial. Nós vamos propor em Brasília um plano nacional de atendimento às crianças com autismo. A grande realidade é que existe uma demanda crescente por atendimento especializado e ele só existe nas cidades onde pais e mães se uniram, formaram uma associação e na raça montaram esse atendimento. É uma questão de dignidade humana para essas crianças com autismo e também para os seus familiares. Serei o deputado da causa autista em Brasília. Já estive em instituições que atendem esse público, me sensibilizei com a situação e vejo que no cenário político pouca gente trata desse assunto. É necessário levar adiante, trazer investimento e traçar uma política nacional. Essa defesa nós vamos fazer lá em Brasília, em nome da nossa região e das crianças com autismo em todo o país. Momento político, o deputado de hoje, Paulo Soares, candidato a deputado federal pelo partido Podemos. O candidato também responde mais duas questões, depois faz as suas considerações finais no nosso quadro Momento Político. Bom, quais as principais reformas que a Câmara deveria propor para a próxima legislatura? Muito obrigado pela pergunta, Ricardo.
Existem reformas importantes e o próximo governo federal, seja quem for o presidente, necessita ser um reformista se a gente quiser um país mais justo e com maior desenvolvimento econômico e social no futuro. Eu, enquanto parlamentar, farei a defesa de reformas profundas. Já citei, de alguma maneira, a reforma tributária é uma prioridade. O meu partido, Podemos, que diga-se de passagem, me deu independência no trabalho político, longe de briga ideológica, para trabalhar tecnicamente nas questões que afetam a nossa população. Podemos tem sua fundação, a Fundação Podemos, que fez um profundo estudo sobre a questão tributária e já tem uma proposta de reforma tributária. Nós vamos engrossar esse couro pela reforma tributária para que a tributação no país seja mais justa e não cruel como é hoje com o nosso povo. Essa é uma primeira reforma. Tem uma segunda, Ricardo. Fui questionado por esses dias a respeito de campanha eleitoral. É um absurdo que a gente não tenha uma profunda reforma política. E essa é a raiz de muitos problemas que afetam o nosso dia a dia. O candidato às vezes sai da campanha eleitoral já com o rabo preso, porque a campanha custa milhões. Ele acaba se vendendo às vezes para fazer campanha. Se vende a interesses poderosos e a gente tem que quebrar essa lógica. Tudo passa pela reforma política. Uma reforma partidária, porque hoje o partido virou sopa de letrinhas. Você que está me acompanhando sabe disso. Poucos partidos têm uma essência ideológica ou uma base de projetos para apresentar. Então começa por uma reforma política para começar a moralizar o processo, inclusive as relações entre o Congresso e o Executivo, né? Os deputados, os senadores e o presidente da República e ministros. Começa por aí e implementar dentro dessa reforma política o voto distrital. Sozinho não vai ser possível, mas vou defender essa bandeira durante todos os dias do meu mandato a partir do começo do ano que vem. Não tenha dúvidas, nós precisamos implementar o voto distrital para que uma região como a nossa não fique mais sem representante durante tanto tempo, tão carente de representatividade política, para que as campanhas não custem tanto, porque de alguma forma é o povo que acaba pagando pelas campanhas. Hoje a regra do jogo manda que a campanha seja feita com fundo, né? Porque inclusive o financiamento empresarial está proibido, né? A gente tem que reduzir, é indecente um fundo eleitoral de 5 bilhões como nós temos hoje no Brasil. Com o voto distrital, o custo das campanhas cai, o investimento público nas candidaturas também vai ser reduzido. A gente moraliza o processo. Eu coloco como prioritárias no Brasil hoje as reformas tributária e política, Ricardo. Candidato, o senhor tem, claro, 3 minutos, às vezes o senhor até, né, ele até deixa, aí alguns, diferentemente de outros candidatos, né, ele economiza o tempo dele, deixa alguns tempinhos aí, é claro, né, a gente já vê candidatos que pedem, que falam, não, pô, eu quero um tempo maior, quero falar mais. O senhor já querer falar eu quero, mas a gente precisa respeitar a regra. Candidato aí, claro, ele deixa alguns minutinhos ainda em haver aí no nosso momento político. Nosso momento político, claro, é para você, meu amigo, para você que está aí do outro lado, tanto do Facebook, do YouTube, você que está em qualquer lugar aí do Brasil ou do mundo acompanhando, para você saber, claro, aí de perto quem é o candidato que está sendo entrevistado. Claro, é uma forma mais rápida e prática de você conhecer alguns candidatos. Aqueles que se propuseram, claro, a estar aqui fazendo esse quadro de entrevistas, tanto presencial como também através aí da internet. A gente agradece mais uma vez o candidato Paulo Soares e a pergunta seguinte é: quais os investimentos em infraestrutura que o senhor acredita serem importantes para a nossa região? Vamos lá, Ricardo. Nós temos aqui na região vários problemas estruturais graves. Por meio de emendas a gente consegue resolver alguns deles, outros demandam um investimento mais pesado e aí entra um grande ponto do nosso trabalho. A partir do ano que vem, como deputado federal, nós teremos o nosso escritório político, um gabinete montado na cidade de Jaú, para atender toda essa região. Jaú tem 13 cidades na sua micro-região, Dois Córregos é uma delas, são municípios que dependem, um depende do outro, municípios interligados. Nós teremos o nosso escritório político lá, isso faz toda a diferença. Porque quando você fala em grande investimento em infraestrutura, não consegue ser uma emenda de 100 mil reais um deputado. Isso você tem que buscar diretamente lá no Ministério, vai conveniar direto lá. E aí é necessário que o deputado pegue o prefeito pela mão, o vereador, leve até Brasília com um projeto debaixo do braço, com a documentação necessária para fazer a vinculação. E é esse o papel que nós vamos cumprir a partir do ano que vem. Nós recepcionaremos no nosso escritório desde o cidadão mais humilde que está com um problema e deseja relatar para buscar uma solução,
aquela pessoa que quer apresentar um projeto de lei, tem uma ideia e que a gente possa formatar juridicamente, levar até Brasília, até as autoridades, vereadores, prefeitos, que muitas vezes não sabem como proceder para atrair o investimento. Então esse escritório político estará de portas abertas e esse é o grande diferencial da nossa candidatura, com chances reais de eleição aqui na região central do estado. Nós temos problemas graves em algumas estradas vicinais, muitas foram recuperadas pelo governo do estado de alguns meses para cá, mas outras seguem numa situação precária, necessitando de recuperação. Nós precisamos batalhar por recursos. Existem cruzamentos de ferrovia com estrada, com vicinal, com rodovia, com rua. A gente precisa resolver os chamados conflitos rodoferroviários nessa região. Isso custa muito dinheiro, mas os projetos nós vamos apresentar. Existem problemas ainda em algumas cidades da região com ruas de terra. Pô, tem que ter dignidade humana, o camarada paga IPTU, tem que ter asfalto na porta de casa, guia, sarjeta, galeria. E existe um problema crescente em muitos municípios com a temporada de chuvas. Então, planos de escoamento de água de chuva, tudo isso deve ser desenvolvido em parceria com os municípios. Eu, enquanto deputado, farei o meio campo, ou encaminhamento de emendas, ou encaminhamento diretamente aos ministérios em busca desses recursos. Mas não faço falsas promessas. O candidato a deputado que chegar aqui, o candidato ao Senado que chegar aqui e disser vou fazer, vou construir, vou desfazer, não vai. Não vai, está mentindo, está iludindo o eleitor, porque cabe ao deputado a luta pelo recurso, a batalha, o diálogo, vai até Brasília, leva a autoridade lá, tenta trazer o recurso. E essa tentativa nós vamos fazer, essa luta nós vamos travar em nome do nosso povo. Agora, se tudo vai se concretizar, depende também do executivo, a gente precisa ter essa clareza. Não estou aqui para iludir ninguém, mas para apresentar um projeto que pode trazer muitas melhorias para a nossa região. Esse é o momento político, agora vem depois da vinheta, o candidato vai ter 2 minutos para olhar aí para a sua câmera e falar o porquê é candidato e fazer as suas considerações finais. Momento político aqui no nosso portal RC1. É um trabalho de quase 20 anos no jornalismo representando o nosso povo. Vivo em Jaú e nós vamos representar essa região ainda com mais intensidade. No jornalismo a gente informa, apura, denuncia, cobra. E você sabe que a gente cobra para valer. Papo direto e reto, para que eu vou descer. No entanto, é possível fazer mais tendo um deputado da nossa região, para efetivamente trazer os recursos que a gente tanto precisa, para colocar a nossa região como prioridade no orçamento da União, para batalhar por melhorias também na esfera estadual. Afinal de contas, o peso político no deputado federal também traz melhorias no âmbito estadual. Sem vinculação política, representamos um grupo novo, para trabalhar pela região, não por um prefeito ou por outro, mas para atender a todos, porque o nosso objetivo será sempre atender a nossa população, a população do interiorzão de São Paulo, com transparência, com lisura, de coração aberto, fazer o melhor dia após dia, atendendo o nosso povo. É do povo, para o povo, com o povo, porque a gente é povo e sabe das necessidades. Pode confiar, abra o olho para aqueles que vêm buscar o voto e nunca mais aparecem para dar a contrapartida ao seu município. A gente precisa de força política real e clara. E na nossa região nós fizemos um mapeamento de que a nossa candidatura a deputado federal é a candidatura mais viável. Eu tenho um trabalho numa região, pela TV, que engloba quase 3 milhões de eleitores. São mais de 120 municípios. A hora é agora. Chegou o momento da nossa região fazer história, mostrar que sabe votar, que sabe ter um representante e que sabe cobrar, porque eu estarei aqui para ser cobrado. Eu sou da região, vivo aqui, amo a minha família e o interiorzão de São Paulo. Vamos juntos, dia 2 de outubro, aperte 19h15 e vem Paulo Soares, jornalista, deputado federal do interiorzão. Muito obrigado, parabéns à Rádio Cultura, Portal RC1 pela iniciativa.